Opa, seja muito bem-vindo a mais um vídeo para você. Aqui é o Ricardo Rangel e hoje eu vou falar de um tema que impede as pessoas de serem produtivas. Uma das grandes vilãs da produtividade, que é a procrastinação. E o que é a procrastinação? É o hábito que tem a maioria das pessoas de adiarem, tá? As suas tarefas, suas atividades e aquilo que faria total diferença nos seus resultados. É simplesmente o hábito de deixar as coisas para o último minuto, para o último segundo. E por que é que as pessoas procrastinam? Por que essa maioria procrastina? Elas procrastinam por razões simples, tá? E também por razões um pouco mais complexas. Então, como razão simples, elas não gostam de fazer determinada tarefa. Então, pelo fato de não gostar de fazer aquela tarefa, aquela atividade, elas colocam isso para depois, achando que está se livrando daquele ponto, né? E, na verdade, é exatamente o contrário. Deixando aquilo para depois, aquilo que muitas vezes é importante, no final das contas, no último minuto, acaba, além de importante, sendo urgente, urgentíssimo também. Ao invés de ter a liberdade de eliminar aquele ponto imediatamente, no último minuto, a gente vai fazer aquilo ali de uma maneira mais estressada, com mais desgaste, e não vai ter aquela liberdade e aquela sensação de bem-estar de ter se livrado daquele ponto imediatamente. Uma razão um pouco mais complexa é quando a pessoa adia projetos realmente que fariam grande diferença, como uma mudança de carreira, ter uma nova formação, aprender uma nova língua, enfim, fazer algo que realmente trouxesse um impacto muito forte para si mesma, tá? E por que é que isso acontece? Muitas vezes o que acontece é que essas pessoas estão inseridas num meio e ao tocar um tipo de projeto como esse, elas se veem muito distanciadas das outras pessoas do meio que ela vive. Então elas começam a se achar diferentes daquelas outras pessoas. E pelo fato de não querer ser diferentes, essas pessoas adiam seus projetos cada vez mais. Elas sempre dizem, olha, se eu tivesse uma oportunidade para fazer isso, eu faria, mas eu não tenho, tá? Se eu tivesse tempo para fazer isso, eu faria, mas eu não tenho tempo. E, na verdade, as pessoas mais produtivas são as pessoas que não têm tempo, que colocam muita coisa dentro da sua agenda, tá? Então, tem aquela frase que fala o seguinte, olha, se você quer que alguma coisa seja feita, dê essa atividade, dê essa tarefa para uma pessoa que não tenha tempo, tá? Por quê? Porque a pessoa que não tem tempo, que tem muita atividade dentro da agenda diária dela, ela vai tentar otimizar o máximo possível os seus recursos, o seu tempo, para fazer aquela atividade adicional, tá? E quais são as formas de eliminar a procrastinação? Existem 3 formas. Primeiro, sendo uma pessoa extremamente organizada. Se eu sei exatamente o que eu vou fazer no dia seguinte, mesmo que seja uma atividade que eu não goste de fazer, tá? Eu coloco isso no meu planejamento do dia seguinte e vou fazer aquela atividade que eu não gosto também e vou me livrar dela o mais rápido possível. Isso vai me dar uma sensação de liberdade muito grande, tá? Eu me livrei daquilo e vou me sentir livre para fazer aquilo exatamente que me dá mais prazer de fazer durante o dia. Então esse é o primeiro ponto, ser uma pessoa organizada. O segundo ponto é assumir o compromisso comigo mesmo, tá? Se eu assumo o compromisso, se eu sou uma pessoa que não preciso do input de outras pessoas de fora para me dizer, olha, você precisa fazer isso, para me dizer o que é que eu vou fazer, se eu sou uma pessoa que sou automotivada a fazer aquilo, eu vou fazer, tá? Eu assumi o compromisso comigo mesmo e com isso eu reforço o primeiro ponto da organização. Então, organização e compromisso pessoal, tá? Para autogerenciar. E o terceiro ponto é estabelecer metas. Estabelecendo metas. Se eu sou uma pessoa organizada, que tem um compromisso comigo mesmo, estabelecer metas não vai ser nenhum problema para mim, tá? Eu vou conseguir fazer isso de uma maneira tranquila e vou entrar em campo imediatamente para colocar minha meta em prática. Então, são exatamente esses 3 pontos que eu destaco aqui para você, para eliminar a procrastinação, tá? Então, é essa a dica que eu deixo aqui para você hoje. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe, deixe seu comentário logo abaixo aí. E é isso então, e nos vemos no próximo vídeo.